paz seja convosco, sejam bem-vindos ao nosso Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Tema do estudo de hoje, decorando versículos bíblicos. Ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal para que vocês continuem a receber outros estudos bíblicos edificantes. Leitura de hoje, Mateus 4, do 1 ao 11, diz assim a Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Muito bem, diante de uma vida tão atarefada, tão corrida, nós temos que guardar na mente tantas senhas, códigos, números, porque afinal de contas são combinações importantes para a nossa vida, com a palavra de Deus, que é infinitamente superior a todos esses compromissos que temos. Não deveríamos nos dedicar um pouco mais? Sim, certamente. Por que nós devemos memorizar versículos? Por que nós devemos decorar versículos? Porque o próprio Cristo decorou. Na luta contra o adversário, na tentação aqui no deserto, ele estava em oração, ele estava em jejum, mas ele tinha a Bíblia na sua mente, no seu coração. Ele citou 3 referências no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 16, por fim, capítulo 6, versículo 13. O adversário também citou o Salmo 91, os versículos 11 e 12, fora do contexto. Então nós devemos memorizar para nossa própria edificação, porque o próprio Cristo nos deu exemplo e porque o diabo também conhece a palavra. A questão é que ele usa ela de forma distorcida. Então nós precisamos conhecê-la, respeitando o seu devido contexto para que possamos usar da forma verdadeira. Bom, há quem diga que o importante não é decorar, o importante não é conhecer, o importante é praticar. É verdade, um conhecimento vazio por si mesmo não vai mudar muita coisa. Mas como alguém vai praticar se antes não conhecer? É necessário que antes conheça. John Piper, famoso escritor, disse que nunca memorizar as escrituras é como carregar água preciosa numa peneira. Então é em vão. Precisamos conhecer, guardar para praticar a palavra de Deus. Existem algumas dicas interessantes. A primeira é: ore pedindo sabedoria a Deus. Mesmo que você tenha muita dificuldade, mesmo que você não consiga lembrar de muitas coisas, ore, apresente essa dificuldade ao Senhor e certamente Ele vai te abençoar. Segunda, ler a Bíblia constantemente. Leia a Bíblia constantemente, assim você estará mais familiarizado com os textos bíblicos, consequentemente com os versículos. Dividir em partes. Divida o versículo em partes. Por exemplo, ao invés de tentar decorar João 3,16 de uma vez, divida ele em partes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você tiver decorado essa parte, aí você parte para outra. Você vai na sequência, dividindo o texto bíblico em 3 ou 4 partes, para que você consiga memorizar da forma como a palavra de Deus é. Caixinha de referências. Eu trouxe aqui algumas delas. Você pode anotar em pequenos pedaços de cartolina, papel, ou da forma como você achar melhor. Está aqui Isaías 8:20, a lei ao testemunho, se eles não falarem conforme essas palavras, nunca verão a alva. Aqui, Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma série de outros versículos que você pode treinar dia após dia, para facilitar a memorização dos versículos.
Você pode também elaborar uma lista temática semelhante a essa, porque muita gente tem até bastante versículos, porém a maioria sobre o mesmo assunto. Aqui você pode colocar ação social, adoração, amor, avivamento, arrebatamento e citar vários versículos a respeito do assunto. Manutenção do que decorou, nunca confie plenamente só na sua memória, faça constantes revisões do que você já decorou para que não esqueça de jeito nenhum. Escolha uma tradução a NVI, pode ser a Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, mas que seja uma, para que você consiga decorar com mais firmeza, com mais consistência. Escolha um local silencioso e isolado para que você treine a memorização dos textos. Chame alguém para lhe ajudar no desafio. Faça uma lista temática, já fizemos aqui. E a principal delas, esteja sempre atento ao contexto. Nunca ignore o contexto bíblico. A Bíblia não foi feita de versículos. A Bíblia foi feita de textos. Nós utilizamos os versículos para memorizarmos melhor as partes da Bíblia, compreendermos melhor a palavra, mas sempre leve em consideração o devido contexto para não ser um criador de supostas heresias que possam aparecer. Memorizando a palavra de Deus, você terá muitos benefícios. Entre eles, você no dia a dia, no trabalho, na caminhada, na escola, na rua, em qualquer outro local, você estará sempre com a Bíblia em suas mãos, mesmo quando o livro físico não estiver próximo de você. Memorizando a Bíblia, você transmitirá mais autoridade. É diferente quando um pregador, um professor, um pastor que seja, cita as Escrituras com a devida referência, de acordo com como está na Bíblia, ele transmite confiança, autoridade. E o oposto também é verdadeiro, quando ele cita pela metade, quando ele fica perguntando para os outros, quando ele não tem certeza daquilo que está falando, isso gera desconfiança e as pessoas não lhe darão crédito. Portanto, a Bíblia, o Deus da Bíblia merece mais o nosso empenho, a nossa dedicação, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor Jesus Cristo liberta, cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém.